Olá, muito boa noite. Boa noite. Pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva chega ao poder, à presidência da República. O petista tomou posse diante de milhares de pessoas hoje em Brasília. Ele recebeu a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro e se emocionou ao discursar no parlatório. Você acompanha, a partir de agora, todos os detalhes desse dia histórico para a democracia, com uma análise completa da transição de poder no Brasil. E vamos começar direto com o nosso repórter Igor Damasceno, que está em Brasília. Acaba de haver uma ameaça de bomba na rodoviária do Plano Piloto, né, Igor? Uma posse que transcorreu até agora em clima pacífico. Havia ameaças aí de transtornos, mas nada disso aconteceu de fato ou se materializou, mas agora tem essa ameaça de bomba. Boa noite, Igor. Pois é, Amanda, o dia todo foi bastante pacífico aqui no centro de Brasília, próxima à esplanada do Plano Piloto, só que agora aconteceu uma situação muito complicada, o clima está tenso, como você disse, eu estou na rodoviária do Plano Piloto, um dos locais mais movimentados do centro de Brasília, e olha só, o esquadrão antibomba está bem ali atrás, analisando uma mochila, onde há uma suspeita de um artefato explosivo estar ali dentro. Nesse momento tem o esquadrão antibomba, policiais militares e também militares do Corpo de Bombeiros para averiguar essa mochila e fazer a segurança, já que aqui é uma das áreas mais movimentadas do centro da capital. Toda aquela parte ali está isolada nesse momento, como vocês podem observar na imagem. Agora, um dos agentes do esquadrão antibomba acabou de pegar essa mochila e com o uso de robô. E qual é o procedimento? Eles estão usando 2 robôs. Um deles vai analisar para ver se dentro dessa mochila tem algum material radioativo. Se essa suspeita for descartada, então vem um segundo robô para, de fato, analisar se há ali algum artefato explosivo. Então é uma situação bastante delicada, as pessoas tiveram que sair daqui às pressas, os carros não estão passando nessa rua aqui, eu estou bem no limite onde as pessoas podem circular. Então clima de tensão aqui nessa hora, bem diferente de todo o dia aqui na esplanada dos ministérios. E olha, apesar desse momento delicado, desse momento de tensão, um relatório preliminar da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi divulgado e apontou um clima de paz, um clima bastante suave aqui em Brasília. Nesse momento, nenhum crime foi registrado fora da normalidade, nenhum crime de grande gravidade. Inclusive, todas as pessoas que passavam aqui no centro de Brasília, elas estavam sendo revistadas para poder ter acesso à esplanada dos ministérios. A informação da Secretaria de Segurança Pública é que a Secretaria funciona nesse momento com 100% do efetivo de policiais e cerca de 900 militares do Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, houve quem tentasse infringir a lei, as regras. Além dessa ameaça que está acontecendo nesse momento, foram registradas 2 ameaças de bomba na Asa Sul. Uma delas próximo a uma estação de metrô, bem no centro da capital. Eu lembro a vocês que somente hoje foram 3 ameaças, 6 ameaças nos últimos 6 dias. Uma média de uma ameaça de bomba, uma ameaça de artefato explosivo por dia na última semana. Mas, até o momento, todas as tentativas, com exceção dessa daqui de agora, foram descartadas pelo esquadrão antibombas. Além disso, agentes da Polícia Federal também derrubaram 4 drones que tentaram sobrevoar próximo ao Palácio do Planalto, sem autorização. Outra ocorrência foi de um homem que veio do Rio de Janeiro. Ele foi detido por policiais com faca e também artefatos explosivos. Fora isso que está acontecendo aqui agora, tudo funcionou dentro da normalidade, mas a gente segue acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, Rede TV na posse. A capital federal está em alerta máximo de segurança já há alguns dias. Qualquer bolsa, qualquer pacote esquecido em algum canto gera esse tipo de preocupação. Mas o importante é que o dia transcorreu em paz, em tranquilidade. A posse foi, assim, em termos de segurança, foi um sucesso de organização. Em 2 discursos, primeiro no Congresso e depois no parlatório do Palácio do Planalto, Lula prometeu lutar para acabar com a desigualdade e afirmou que vai governar para todos os brasileiros.
Uma multidão se reuniu na esplanada dos ministérios para acompanhar a volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. A solenidade de posse começou em frente à Catedral de Brasília. Lula chegou em carro fechado e passou para o Rolls Royce da presidência. Em carro aberto, ele e a mulher, Rosângela Lula da Silva, a Janja, acompanhados do vice-presidente Geraldo Alckmin e Lu Alckmin, fizeram um trajeto de 1.200 metros até o Congresso Nacional, onde o petista tomou posse. O presidente assinou o termo de posse com a caneta que ganhou de um militante em 1989 no Piauí. Lula lembrou que nos 2 primeiros mandatos não usou o presente, mas agora faria uma homenagem ao assinar a posse com a caneta. No primeiro discurso, já como presidente, Lula disse que recebe o país em crise e agradeceu o Congresso por ter aprovado a mudança na Constituição que permite furar o teto de gastos e aumentar benefícios sociais. Ele prometeu ainda divulgar para todas as autoridades e movimentos sociais o levantamento da situação do país feito pela equipe de transição. O presidente disse que negociou com governadores a retomada de obras e programas como Minha Casa Minha Vida e afirmou que vai reconstruir o país, mas com respeito ao meio ambiente e às minorias. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Lula também prometeu revogar todos os decretos que facilitam a compra e porte de armas e munições. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Ainda no discurso aqui no Congresso Nacional, o presidente falou de economia. Lula adotou um tom mais brando sobre o controle de gastos e disse que os planos do governo para o país terão, sim, responsabilidade fiscal. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos, sim, a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Já em frente ao Palácio do Planalto, um gesto simbólico. Lula subiu a rampa de braços dados com representantes da sociedade. Uma criança e uma mulher negras, um indígena, uma pessoa com deficiência. Pela primeira vez na história, um presidente recebeu a faixa não do antecessor, mas de representantes diretos do povo que o elegeu. E ao falar para esse povo, Lula se emocionou ao prometer mais uma vez acabar com a desigualdade. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. O novo presidente disse que não haverá espaço para revanchismo. A eleição já passou e a hora é de unificar o país. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Lula fez um balanço dos 2 primeiros mandatos que cumpriu. Falou que muitas conquistas foram perdidas e terminou com um apelo para que a sociedade ajude o país a se reerguer. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! E já nos primeiros atos como presidente, Lula assinou uma série de medidas provisórias, decretos, despachos. O repórter Anderson Arcoverde, lá de Brasília, traz os detalhes para a gente. Anderson, que medidas já foram adotadas e anunciadas, muitas delas já publicadas, inclusive no Diário Oficial da União?
Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula já assinou, por exemplo, a medida provisória que aumenta a Bolsa Família para R$ 600. Esse reajuste foi possível porque o Congresso aprovou a mudança na Constituição que autorizou o governo a furar o teto de gastos. Lula também já revogou os decretos que facilitaram a compra e a posse de armas e munições e também que flexibilizaram medidas ambientais, inclusive autorizando garimpo em terras indígenas. A revogação dessas medidas foi anunciada pelo presidente, inclusive nos 2 discursos de posse. E também já foi assinada a medida provisória que prorroga a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Para a gasolina, a prorrogação será por 60 dias e para o óleo diesel e gás de cozinha por 6 meses. Na semana passada, o governo havia sinalizado a possibilidade de não fazer essa prorrogação e, por conta disso, os postos de combustíveis já reajustaram os preços. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gasolina já subiu 50 centavos por litro na bomba. Hoje à tarde, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, criticou esses reajustes. Vamos ouvir o que ele disse. Como se falou que havia alternativa A, desonerar, alternativa B, não desonerar, né? E falou-se mais numa do que na outra, porque a pessoa sempre se prepara para o cenário pior, alguns começaram já a praticar aumento, inclusive antes de hoje. Como o imposto não virá, pelo menos nos próximos 60 dias, não há razão para se aumentar a gasolina, o diesel, o GLP e o álcool no Brasil de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois de amanhã. Não há razão nenhuma. Quem fizer isso está, com certeza, oportunizando uma notícia que não aconteceu. E o presidente Lula também já deu posse aos novos ministros. O número de ministérios aumentou de 23 para 37, isto para acomodar representantes de todos os partidos que apoiaram a eleição do presidente. O novo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje à tarde, numa entrevista ao nosso comentarista Kennedy Alencar, que essa nova composição do ministério, inclusive com a volta do Ministério das Relações Institucionais, é um passo importante para manter a governabilidade. Anderson Arcoverde, de Brasília, Rede TV, na posse. Obrigada, Anderson. E vamos justamente ao nosso estúdio em Brasília chamar o comentarista de política Kennedy Alencar, que participa conosco mais uma vez ao vivo. Kennedy, uma posse até difícil escolher por onde começar, porque foi marcado por tantos momentos de grande emoção, de forte simbolismo. Acho que, sem dúvida, a entrega da faixa por representantes da diversidade, que é o povo brasileiro, uma mulher negra, a Aline, catadora, que vem de uma geração de catadora, entregar a faixa a Lula, o primeiro momento em que ele se emociona fortemente, depois o discurso no parlatório. Nós vamos nos debruçar e nos aprofundar nos discursos, tanto no Congresso quanto no parlatório, e depois esse revogaço, quer dizer, medidas muito concretas que marcam essa diferença. São 2 governos diametralmente opostos. Então, em relação a armas, a meio ambiente, ele revoga uma série de medidas tomadas ao sigilo de 100 anos pelo governo Bolsonaro. Conta um pouco o que você destaca desse dia, como é que você viu esses momentos da posse. Olá, Amanda, boa noite para você, para o Mauro, para quem está nos assistindo. Amanda, o governo Lula começou bem. A começar do tempo em Brasília. Essa época do ano, Brasília tem muita chuva, havia dias que estava chovendo, estava meio nublado, e hoje fez um dia muito bonito, com uma luz muito bonita e nem estava tão quente assim. Então, foi um dia perfeito desse ponto de vista assim, da luz. Brasília é uma cidade muito bonita, da luminosidade. Isso ajudou a deixar a festa da posse mais bonita. Eu destacaria a questão da democracia, né? Uma vitória clara da democracia. O governo Lula, ele representa uma retomada da construção democrática que o Brasil faz desde 1985. Ficou feio para o ex-presidente Jair Bolsonaro ele não ir lá transmitir a faixa para o Lula, mostra que ele tem intolerância aos ritos da democracia. Ele perdeu a eleição. Em 2026 ele pode ser candidato novamente, pode tentar voltar à presidência como o Lula voltou agora, né? E você falou muito bem, Amanda, acho que a imagem mais marcante é essa que mostra a diversidade do povo brasileiro, representa a desigualdade que existe no Brasil, e essas pessoas entregarem uma faixa para um presidente no centro do poder tem um simbolismo enorme. Então, eu destacaria a vitória da democracia. Do ponto de vista
na formulação econômica, de medidas práticas que o governo vai tomar. O revogaço é importante, porque restabelece políticas públicas que, a meu ver, são as melhores para um país como o Brasil. Você não tem que armar a população. E a gente viu que, nos últimos tempos, o afrouxamento dessa legislação propiciou mais armas para o crime organizado. Então, o que o Bolsonaro fez quando presidente acabou armando o crime organizado e não a população. E o Lula falou que quer dar livros para a população. Me parece uma medida muito importante. Na economia, tem o recado dele, né? Que ele tem o compromisso de respeitar as regras monetárias, fiscais, de não fazer diferente. Acho que é um aceno importante para sinalizar que haverá responsabilidade econômica na futura administração. E na política, o Lula, enfim, fez um agrado ao Sarney, a Dilma, que é ex-presidente da República, a Dilma Rousseff também esteve presente lá na solenidade no Congresso, lá no Palácio do Planalto. Eu tive no Congresso hoje, estive no Palácio do Planalto e saí correndo do Itamaraty, onde está lá acontecendo agora uma recepção para chefes de Estado, políticos, enfim, e o Lula vai participar dessa recepção, e eu vim agora participar do programa, né? Me parece, Amanda, que é um dia que o Brasil retoma uma normalidade democrática que é muito bom, né? Que é muito boa. É importante a gente poder discordar com respeito e acho que sai de cena aquele clima pesado do Bolsonaro, aquela coisa de governar por conflito, de sempre ver um inimigo debaixo da cama, o Congresso não deixa ele governar, o Supremo não deixa ele governar, quando, na verdade, quem não governou foi o Bolsonaro, né? Teve todas as oportunidades nesses 4 anos para governar, teve a chance de se reeleger e passa para a história como o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Isso tem um peso muito grande, porque a máquina do governo que ele utilizou largamente não conseguiu dar a ele a vitória, o que mostra como que a administração dele foi negativa para o país. Já o Lula, que está com 77 anos, cumpre uma façanha que só o Getúlio Vargas fez. O Getúlio Vargas fez a Revolução de 1930, em 1937, ele vira ditador de vez, é o Estado Novo, vai até 45, ele é deposto por uma quartelada. Em 1950, ele volta ao poder pelo voto popular, e em 54 ele se suicida, numa crise política muito grave e atrasa o golpe militar no Brasil. O Lula repete a façanha do Vargas da volta ao poder. Teve fora, né, durante o tempo, ele abandonou o governo, ele saiu do governo, não abandonou. Em 1º de janeiro de 2011, quando a Dilma assumiu, então 12 anos depois, ele volta à presidência da República. É uma façanha política muito grande e ele está aí. Ele começou bem, ele montou um ministério que vai ter apoio parlamentar e vai usar os cargos de segundo escalão para compor a maioria política no Congresso e tem um desafio enorme. O slogan, como a gente viu aí, União e Reconstrução, dizem muito do que a gente precisa fazer. É preciso, de fato, unir o Brasil. O Brasil estava apartado, dividido, né? E é preciso reconstruir políticas públicas que foram destruídas nos últimos 4 anos. Então, eu acho que é um dia que a democracia vence, o governo Lula começa bem e uma página triste da nossa história se encerra. Amanda e Mauro. O Kennedy, o presidente Lula, nos 2 discursos, ele fala na questão da união do Brasil, ele fala na questão de governar para todos os brasileiros, até para quem não votou nele, ele usa essa expressão, mas também nos 2 discursos ele fala em quem cometeu erros que precisem ser responsabilizados diante da justiça, perante o processo judicial legal, com amplo direito à defesa, e fala também na questão da pandemia, que ele se refere às mortes no Brasil terem sido muito além, muito acima da média mundial de mortes, em comparação com o tamanho da nossa população. Ele classifica, ele fala em genocídio e fala também que as pessoas responsáveis precisam ser punidas. Que linha a gente pode estabelecer entre um governo de união e um governo que vai buscar responsabilizar quem cometeu crimes no passado? Ô Mauro, você conhece muito bem a história brasileira. Ela tem uma tradição de acordos por cima, de acordos da elite. O Bolsonaro saiu do poder, ele foi para os Estados Unidos há 2 dias, praticamente numa fuga, né? Ele temeu ser preso.
Os assessores dele, os ministros dele diziam isso. Olha, melhor ele ir para fora do Brasil, porque a partir de 1º de janeiro ele não tem mais o foro privilegiado, ele pode ser preso por um juiz de primeira instância que queira tomar uma medida dura em relação a ele. Então, ele saiu de cena. Há um desejo de parte da sociedade brasileira de que o Bolsonaro seja anistiado, que o Bolsonaro não responda por eventuais crimes que ele tenha cometido quando presidente da República. Os crimes de responsabilidade estão todos enterrados, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, não deu seguimento a nenhum pedido de impeachment, o Bolsonaro não é mais presidente, isso acabou. Mas há crimes comuns, né, que são investigados no âmbito da Procuradoria-Geral da República, quando o presidente está no cargo, que ele tem um foro privilegiado, e no momento em que ele perde o foro privilegiado, parte desses casos, se não há uma conexão com uma autoridade que tenha foro no Supremo Tribunal Federal, vai para a primeira instância. Portanto, há um risco. A gente se lembra, o Lula ficou 580 dias preso, o Temer foi preso na Marginal Pinheiros ou Tietê, aí em São Paulo. O Bolsonaro teme que aconteça a mesma coisa com ele. O Bolsonaro, na presidência da República, ele exerceu a presidência de uma maneira quase imperial. Ele cometeu crimes comuns durante a pandemia, crimes de responsabilidade, o Arthur Lira o protegeu, mas agora há esses crimes de responsabilidade, inclusive alguns apurados pela CPI da pandemia, que podem resultar em eventuais condenações. Portanto, há aí sim, na menção que o Lula faz no discurso, um recado. Eu não vou governar de uma maneira revanchista, eu vou olhar para frente, até porque o Lula tem um caminhão de problemas a resolver, e um presidente da República que fica olhando no retrovisor tende a perder o foco das coisas que importam para melhorar a vida das pessoas, mas o Brasil é uma democracia. Aqui é uma terra em que a lei prevaleceu, né? Venceu a eleição, o Lula foi empossado. Até poucos dias havia rumores de uma tentativa de golpe, havia pessoas nas portas dos quartéis generais pedindo um golpe de Estado, o que é um crime contra a democracia. Isso acabou, né? A democracia venceu. Acho que o Lula, no discurso, Mauro, ele dá um recado muito claro, né? Quem errou vai pagar pelos seus crimes na forma da lei, com direito à ampla defesa, né? O Bolsonaro merece isso, ter direito à ampla defesa, exercer toda a prerrogativa que os advogados de defesa podem exercer ao defendê-lo, porque é assim que funciona uma democracia. Mas se ele tiver cometido crimes e a justiça brasileira entender que isso merece algum tipo de punição, ele precisa ser punido, porque a gente não pode ter na presidência da República alguém que extrapola todos os limites, quebra todo o rito, né, do cargo, todo o decoro que aquele cargo exige, e não acontece nada. É um precedente muito grave. No futuro, né, um presidente pode achar que ele pode tudo. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo, né? Numa democracia, a Constituição ela tem a palavra final. E quem interpreta a Constituição, eventualmente até errando, é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, acho que o recado do Lula está muito claro. Bolsonaro agora é um problema da justiça e ele vai ter um problema de governar o Brasil e reconstruir políticas públicas que foram destruídas. Mauro e Amanda. Kennedy, vou te pedir licença um minutinho, daqui a pouco a gente volta com você, porque, aliás, aí onde você está, atrás, a gente vê que a festa continua rolando em Brasília, porque tem o Festival do Futuro, tem o presidente Lula recebendo os estrangeiros, toda a comitiva estrangeira que veio participar dessa posse num coquetel no Itamaraty, mas quem acompanha da esplanada dos ministérios o Festival do Futuro, com shows de dezenas de artistas, é a nossa repórter Franci Rodrigues, que tem uma visão privilegiada. Franci, conta pra gente como é que está o clima aí dessa festa, euforia, o público comemorando a posse de Lula 3. Olha que pique, viu, Amanda? Esse pessoal não cansa. Eles estão desde 10 horas da manhã, grudados ali no gramado principal da esplanada dos ministérios, onde os shows começaram às 10 horas da manhã. Agora há pouco a Polícia Militar informou que no finalzinho da tarde, quando os shows recomeçaram, que houve uma pausa por conta da cerimônia de posse, enquanto o presidente Lula participava de toda a cerimônia, os palcos cessaram para que o público viesse, descesse para cá, mais perto da esplanada, mais perto da Praça dos Três Poderes,
para acompanhar toda essa cerimônia e aí retomou a atividade lá nos 2 palcos Elza Soares e Gal Costa no finalzinho da tarde. Já passaram por lá mais de 20 artistas. Essa noite ainda vai ter por lá, olha, Margareth Menezes, a Maria Rita, o Martinho da Vila, a Valesca Popozuda e o show mais esperado da noite, da Pablo Vittar. E Amanda, teve também muitos momentos emocionantes, viu? Uma homenagem ao Rei Pelé, que nos deixou aí no finalzinho do ano passado. Também uma homenagem a Luther King. E por último, uma homenagem a Gal Costa. De repente, o show que leva, o palco que leva o nome dela, porque o palco é dividido em 2 áreas, né? A área em homenagem a Elza Soares e também a Gal Costa. E aí surgiu a voz dela no palco. Foi um momento muito emocionante. E essa festa não tem hora para acabar, não. A previsão é de 4 horas da manhã, ou seja, a segunda-feira vai começar diferente em Brasília, viu? Vai começar com uma festinha, finalzinho de festinha aqui na Esplanada dos Ministérios. Amanda. Tá bem, obrigado, Franci. E hoje a gente teve também a posse dos governadores de estado. O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tomou posse na Assembleia Legislativa e depois seguiu para o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. Tarcísio assume após 28 anos de governo do PSDB. Tarcísio de Freitas e o vice Felício Ramute, do PSD, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, na rampa do hall monumental do Palácio 9 de Julho. Depois passaram pelo Salão Nobre da Alesp e seguiram para o plenário, onde foi feito o primeiro discurso de Tarcísio como governador de São Paulo. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio, que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia! A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Hoje é dia de agradecer à população de São Paulo, que me acolheu de forma muito carinhosa, que não perguntou de onde eu vim, que preferiu apostar no para onde ir. Agradeço aos quase 13 milhões e meio de paulistas que estão neste projeto. Entendemos o recado das urnas. Vamos governar para todos, renovando a esperança de um futuro melhor, percebendo e explorando cada potencial do Estado, e são muitos potenciais. Após o pronunciamento, Tarcísio seguiu em carro oficial para o Palácio dos Bandeirantes, onde foi recepcionado pelo ex-governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Na entrada do palácio, Tarcísio recebeu o pavilhão das mãos de Garcia. O ato oficializou a transmissão de cargo. Em seguida, o governador de São Paulo se dirigiu ao auditório principal e, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Ricardo Anaf, empossou os 25 secretários. Hoje é um dia especial. Marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume, o nosso time, fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, terceira economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. Tarcísio foi eleito no segundo turno com mais de 13 milhões de votos. Ele se tornou o 64º governador de São Paulo e terá a missão de comandar o maior orçamento do país, com 317 bilhões de reais aprovados para 2023. Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro e tem 47 anos. Ele é formado em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras e em Engenharia Civil. Foi diretor executivo e diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Também coordenou a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos durante os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Mais de 1.500 pessoas participaram da posse, entre parlamentares, representantes da Justiça, das Forças Armadas e do município de São Paulo. Ao final da cerimônia, o governador recebeu os cumprimentos dos convidados. Agora voltamos a Brasília para ouvir alguns trechos do primeiro discurso de Luiz Inácio Lula da Silva hoje, que aconteceu no Congresso.
Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos à frente a adversários inspirados no fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Hoje mesmo estou assinando medidas para reorganizar as estruturas do Poder Executivo, de modo que volte a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática, para resgatar o papel das instituições do Estado, bancos públicos e empresas estatais no desenvolvimento do país, para planejar os investimentos públicos e privados na direção de um crescimento econômico sustentável ambientalmente e socialmente. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria. Bom, depois desse discurso no Congresso, o Lula foi para o Palácio do Planalto, onde fez um outro discurso no parlatório. A gente vai ver alguns trechinhos. Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês, uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum
e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. O Brasil consolidou-se como referência mundial no combate à desigualdade e à fome e passou a ser internacionalmente respeitado pela sua política externa ativa e altiva. Fomos capazes de realizar tudo isso, cuidando com total responsabilidade das finanças do país. Nunca fomos irresponsáveis com o dinheiro público. Fizemos superávit fiscal todos os anos, eliminamos a dívida externa, acumulamos reserva de 370 bilhões de dólares e reduzimos a dívida interna a quase metade do que era quando chegamos no governo. Nos nossos governos, nunca houve nem haverá gastança alguma. Sempre investimos e voltaremos a investir em nosso bem mais precioso, que é o povo brasileiro. Por isso, faço esse chamamento a todos os brasileiros e brasileiras que desejam um Brasil mais justo, solidário e democrático. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermenta o pão que há de ser repartido entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! E de volta, né? Vimos os dois discursos do Lula, carregando um tom muito mais emocional nesse segundo, no parlatório, pregando a união nacional, dizendo que ia governar para todos os mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive aqueles que votaram no seu opositor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também adotando um discurso muito voltado para a esquerda, carregando nas tintas progressistas, tanto no que diz respeito à diversidade, costumes, valores, mas também no que ele pretende fazer na economia.
Kennedy Alencar volta aqui conosco para comentar um pouquinho mais sobre esse discurso, porque ele repete que não haverá gastança, não haverá irresponsabilidade fiscal, como não houve de 2003 a 2010 nos seus primeiros 2 mandatos, mas ao mesmo tempo ele propõe uma política fortemente desenvolvimentista, colocando o Estado como indutor da geração de empregos, do crescimento econômico, falando numa reestruturação do PAC, valorização real do salário mínimo, tudo que causa arrepios no mercado financeiro e contrário ao discurso que ouvimos nos últimos, não só 4 anos de Bolsonaro, mas mesmo antes disso, durante o governo Michel Temer. E ele vai ter que lidar com um Congresso que hoje é mais conservador, mais liberal, principalmente na próxima legislação. É possível compatibilizar todos esses interesses, Kennedy, principalmente no que diz respeito à frente ampla? Para mim, parece muito claro que toda essa frente ampla é uma frente pró-democracia. Agora, quando o assunto é economia, me parece que há divergências internas, até, por exemplo, na visão de Simone, Geraldo Alckmin e de Lula e Haddad. Amanda, se tem um político no Brasil com capacidade de articular interesses contrariados e diferentes, é o Lula. Ele mostrou isso ao longo de toda a carreira política dele e nessa campanha eleitoral também, né? O ministério dele, como você falou, está lá, Simone Tebet, no planejamento, que tem um ideário econômico bem diferente do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Acho que o Lula entende, eu acho que é uma questão da medida aí, né? Que medida o papel do Estado mais ativo na economia terá. Eu não vejo o Lula fazendo uma intervenção estatal como a Dilma fez. Ele tem uma cabeça menos estatista do que a da Dilma. No entanto, ele entende que a saúde fiscal do país e monetária é importante para abrir espaço no orçamento para fazer as políticas públicas. Foi o que ele fez com sucesso no primeiro mandato dele. Eu acho que a gente vai ter aí uma mescla, né? Ele reitera nesse discurso, que você anotou muito bem, ao falar que foi um discurso mais emocional do que o do Congresso. Ele se emociona 2 vezes, né, ao longo desse discurso, mas ele repete a promessa, ele lembra, fiz superávit primário todos os anos, né? Isso significa fazer uma economia para que as contas públicas não fiquem no vermelho. Ele está prometendo isso para o mercado. É uma maneira de ele se equilibrar um pouco em relação às dificuldades que ele tem. Tem todo um passivo social que ele precisa combater e há uma situação fiscal, você conhece melhor do que eu, você entende bastante de economia, que ele precisa, sim, ter uma sintonia com o mercado. Eu acho que ele está tentando tatear essas 2 coisas. Ele tem uma base para a qual ele precisa sinalizar, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, eu vou tomar medidas que são importantes para que a roda da economia volte a girar, que é uma expressão que ele usa muito, mas eu vou fazer isso com responsabilidade. O Lula é um político que sempre faz as coisas na média. O Lula não é um radical, né? Ele não vai radicalizar para a direita nem para a esquerda. Ele é uma figura que, ao governar das outras vezes, fez um governo que você pode dizer de centro-esquerda em algumas áreas, até centro-direita, por exemplo, na questão da política econômica no primeiro mandato, mas a cabeça dele hoje é uma cabeça mais de centro-esquerda, mais progressista. Ele é um homem que entendeu, sobretudo porque ele leu muito na prisão, né? Ele se aprofundou em muitos temas, a questão do machismo estrutural, da desigualdade racial que existe no Brasil, que vai além da desigualdade social, né? A desigualdade racial ela é um problema à parte, uma herança escravagista que a gente tem e uma dívida que a gente tem com gerações passadas que a gente precisa pagar para gerações atuais e para gerações futuras. Então, ele é um presidente hoje mais preparado do que ele foi em 2003, quando ele assumiu, teve aquela curva de aprendizado. Eu acho que ele está ali calejado, Amanda, pelo tempo que ele passou na prisão, por tudo isso que ele enfrentou, né? Ele abre o discurso dizendo, olha, eu me lembro, boa tarde, povo brasileiro, porque as pessoas na vigília lá em Curitiba diziam, boa tarde, presidente Lula. É uma pessoa que ficou 580 dias presa em Curitiba e que volta para o cargo mais alto do país, para a presidência da República. Vamos combinar que é uma baita de uma façanha, né, Amanda e Mauro? Kennedy, eu queria pedir uma opinião tua no seguinte sentido. O Lula, nos 2 discursos, ele chama a atenção de que ele vai ter que retomar políticas de combate às desigualdades sociais que ele já tinha tomado no governo dele e que aí, na visão dele, foram destruídas ao longo dos governos seguintes.
E a gente não vê nesse discurso um governo que pareça trazer soluções modernas para o Brasil, uma nova economia, algo assim que aponte para um Brasil de daqui a 20, 30 anos. É um governo para resolver problemas de agora, das pessoas que estão passando necessidade. Nesse sentido, lhe parece que esse é um governo mais ou menos de transição, um governo preparatório para um próximo que possa vir e aí sim trazer uma agenda mais moderna? A gente vai ter que ver isso ao longo do desempenho do Lula no governo. Ele já disse que não será candidato à reeleição, o que eu acho um erro político, porque ele estimula que os ministros dele e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já trabalhem pensando em 2026, né? Ele poderia deixar para em 2026 dizer, olha, eu não vou ser candidato à reeleição, mas ao falar isso de antemão, o Fernando Haddad é um potencial candidato, a Simone Tebet é uma potencial candidata e o próprio Geraldo Alckmin, um vice-presidente muito prestigiado por ele. Ele levou o Alckmin e a Dona Lu no carro, no Rolls Royce com ele, no desfile em carro aberto que ele fez. Mauro, a gente vai ter que ver, no discurso no Congresso, ele deu muito destaque à questão ambiental e por aí pode-se desenhar uma nova economia, uma economia mais moderna. O Jean Paul Prats, que vai presidir a Petrobras, e que a gente trouxe uma reportagem com ele dizendo que não há justificativa para se aumentar os preços dos combustíveis agora, porque o Lula vai manter essa redução de ICMS pelos próximos 60 dias, portanto, o que está acontecendo agora de eventuais reajustes não atendem a um interesse objetivo, há aí uma especulação com medo de uma mudança na política de preços da Petrobras, que irá acontecer, que ele disse durante a campanha que cumpriria. Então, a gente tem que ver, ao longo do governo, o quão de transição o Lula pretende dar a essa gestão dele. Ele vai ter que reconstruir muita coisa, retomar muitos projetos que, sim, são um olhar para o passado. Por exemplo, o cadastro único, que é o cadastro social, que você mapeia ali as famílias mais pobres, mais necessitadas das políticas públicas. Isso foi destruído no governo Bolsonaro, ele tem que recuperar isso. Ao mesmo tempo, quando ele indica novamente a Marina Silva para ministra do Meio Ambiente, e dá a esse ministério o nome de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ele está sinalizando uma preocupação com o futuro, com uma economia mais verde, digamos assim. O próprio Joe Biden, nos Estados Unidos, prometeu isso durante a campanha e tenta, um pouco ao longo do mandato, sinalizar. O Brasil está numa crise econômica muito grave. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, é um meio termo. Parte, eu acho que é uma recuperação de políticas públicas do passado que, no entender do Lula, foram exitosas, como o Bolsa Família, como o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa em obras de infraestrutura, e o Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional, e ele quer recuperar a chamada faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a moradia subsidiada. O Estado paga a maior parte da moradia para aquela pessoa que não tem um teto, ter um teto. Eu acho isso importante num país tão desigual como o Brasil. Ao mesmo tempo, ele sinaliza, nesse governo, ele tem 11 mulheres no Ministério, né? O Lula hoje, no relacionamento que ele tem com a Janja, a gente vê que ela tem uma influência muito grande, a posse foi muito bem organizada. O Lula é de uma geração machista, desse machismo estrutural que a geração dele viveu, a nossa geração também, enfim, é importante. Ele é um presidente hoje que está numa certa desconstrução desse machismo estrutural. Isso é bacana, né? Isso é bacana, ele apontar as ministras que ele apontou com as missões que ele deu a elas. Então, acho que haverá uma combinação aí, Mauro, entre uma coisa de transição, de recuperar o que ele acha que era importante no passado, mas há alguns sinais aí que me parecem progressistas, como a Amanda falou há pouco, e acho que progressistas num bom sentido, né? De um adornamento, uma atualização do Lula. Diga, Amanda. Não, só para concluir, a gente tem menos de 2 minutos só para encerrar nosso programa. Acho que a gente vem de 4 anos muito sectários, né, de um governo muito sectário, e essa imagem, enfim, da subida da rampa, ela é linda, simbólica, e parece que todas essas pessoas estavam invisibilizadas, de repente elas voltam a ser vistas, né, por esse novo governo. Tinha uma grande parte do Brasil que ficou invisibilizada, ou ficou marginalizada durante esses últimos 4 anos. Então, seus comentários finais, Kennedy, porque a gente tem acho que um minutinho. Rapidamente, o Lula, quando deixou a presidência em 2010, tinha um índice de aprovação muito alto. Ele foi um bom presidente da República, como foi um bom presidente da República o Fernando Henrique Cardoso. Aquele ciclo de 16 anos, 8 anos de Fernando Henrique
e 8 anos de Lula foi um círculo virtuoso para o Brasil. Eu acho que ele tem a chance agora, voltando um pouquinho no que o Mauro disse, de reorganizar a casa, né, do ponto de vista econômico e político, e de a gente voltar, Amanda, a ter um ambiente democrático e que as pessoas possam pensar diferente. Mas não há, por exemplo, um debate democrático sobre a escravidão. Não há argumentos a favor e contra a escravidão. Você não pode fazer uma falsa equivalência nesse sentido, né? E a gente viu no último governo, um governo contra a vacina, um governo negacionista, né? Muita gente acreditava que a Terra não era redonda e as últimas imagens da NASA têm comprovado exatamente o que a gente já sabia. Então, eu acho que a gente volta a ter um ar mais respirável e mais puro em Brasília, com mais tolerância e um ambiente mais democrático. Agora, os desafios são enormes para o Lula. Ele vai ter problemas para resolver todos os dias. É verdade, a começar por essa direita que chega vitaminada aí para a próxima legislatura. Mas olha, Kennedy, quero agradecer muito a sua participação aqui nesse nosso programa de encerramento. Acompanhamos a posse durante todo o dia aqui na Rede TV. Agradecer também a sua companhia, a sua audiência. E jornalismo da Rede TV, daqui para frente, com o compromisso de acompanhar as realizações do próximo governo de forma independente e crítica. Muito obrigado. Aproveito para deixar também os votos de um feliz 2023. Amanhã tem Rede TV News a partir das 7h30 da noite. Eu te espero lá. É isso aí, pessoal. Feliz ano novo. Boa noite.